Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Vamos iniciar agora o estudo do capítulo 3, O Brasil e suas regiões, da unidade 1, O Território Brasileiro, no livro Buriti mais Geografia, para o quarto ano. Estudaremos hoje as páginas 28 e 29, e este vídeo será apenas a primeira parte de estudo do capítulo. Se você ainda não viu o estudo do capítulo 2, clica no card que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o estudo do capítulo 2. Vamos iniciar agora o capítulo 3, aqui na página 28. O Brasil e suas regiões. Este capítulo vai trazer dois conceitos principais que são necessários para entender o território brasileiro. E são os conceitos de região e regionalização. Eu vou explicar para vocês agora esses dois conceitos e você entenderá o tema principal deste capítulo. Vamos começar por região. A ideia é mais ou menos assim. Imagina que isso aqui é o Brasil, uma grande porção de terra. Aqui moram 220 milhões de pessoas e você é o presidente do Brasil e precisa organizar o país. Você precisa saber o que as pessoas que moram aqui precisam, o que elas necessitam e como você vai fazer políticas públicas para atender a sua população. Como você faz para resolver esse problema? Muito simples. Você divide essa grande porção de terra aqui em partes menores. E essas partes menores são chamadas de região. Vamos observar isso lá no primeiro parágrafo do texto. O que é uma região? Uma região pode ser definida como uma porção da superfície terrestre que reúne características que a diferenciam das outras porções. Exatamente aquilo que nós vimos aqui. Tínhamos aqui, inicialmente, uma porção maior, uma porção grande da Terra, que era o país, e aqui na sequência nós temos várias porções de terra menores, separadas, divididas. Entendendo isso, nós conseguimos compreender o que são as regiões. Aqui, tínhamos o país inteiro como uma única porção de terra. E aqui, na figura ao lado, nós temos várias regiões. 1, 2, 3, 4, 5 regiões. É o mesmo país, mas agora dividido em 5 partes. Vamos observar isso aqui no texto, como cada uma dessas partes é chamada. Para facilitar a pesquisa e a organização das informações e dados estatísticos sobre o país, o IBGE dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. São as 5 regiões que eu mostrei na imagem anterior. Agora, na sequência, vamos entender a ideia de regionalização. Por que o país foi separado dessa forma aqui e não foi separado assim? Poderia fazer uma divisão em regiões assim? O que vocês acham? Poderia ser feito dessa forma? Ao invés de ter 5 regiões, eu poderia ter 10 regiões? 15 regiões? Ficaria mais fácil? Então, agora eu vou responder a pergunta: por que a divisão foi feita dessa forma e não foi feita dessa outra forma aqui? Vamos conferir no texto o motivo da regionalização, da separação, ser feita de uma forma e não de outra forma. Vamos lá. A divisão do espaço geográfico em porções que têm características semelhantes é chamada regionalização. E aqui eu quero fazer um grifo importante, que é a parte que explica por que o território foi dividido de uma forma e não de outra.
É por causa das características semelhantes. Vamos entender isso. Os pesquisadores perceberam que, ao olhar para o território brasileiro, eles poderiam enxergar semelhanças, coisas parecidas que existiam em uma região e não existiam em outra região, em outra localidade. Eles observaram, por exemplo, que o clima dessa região aqui era muito parecido. Bom, se vocês não se lembram, não se recordam, essa região aqui é onde se localiza a floresta amazônica, uma região com muita chuva, muitos rios, e as pessoas que viviam nessa parte do país viviam de uma maneira muito parecida. Então eles pensaram, vamos agrupar esse lado aqui. Na sequência, eles olharam para essa região aqui, debaixo do país, e perceberam que aqui nessa região existia um clima mais frio, uma vegetação diferente, que as coisas que tinham nessa parte do país eram exclusivas dessa parte. Então eles pensaram, vamos separar, vamos agrupar essa outra parte desta forma aqui. E seguiram fazendo essas observações. Eles perceberam, por exemplo, que essa região aqui do país tinha características semelhantes de clima, um clima um pouco mais quente, uma vegetação também muito parecida, que é uma vegetação do semiárido brasileiro, e também tinha a região, né, nesse mesmo local, tinha a presença da Zona da Mata, que é uma área de transição entre o litoral e o semiárido, que é uma região com chuvas e vegetação parecida também. Então eles entenderam que seria interessante agrupar dessa forma. E continuaram observando a forma de viver das pessoas e as características do local. Eles perceberam que as pessoas que viviam nessa região aqui viviam de uma forma parecida. O clima era parecido, a presença da chuva, a vegetação, que nessa região também existe essa vegetação de Mata Atlântica. Então, observando essas características, eles foram fazendo esses agrupamentos. Aqui também eles perceberam que as características desse local eram parecidas, que aqui existia um pouco de vegetação do cerrado, mas também existia aquela vegetação de alagamento, do Pantanal, das chuvas, dos criadores de gado, da presença de muitos rios com peixes. Então, observando o território brasileiro, como as pessoas vivem, as características do clima, de trabalho, de vegetação, os pesquisadores, lá do Instituto IBGE, que nós vamos ver daqui a pouco, entenderam que a melhor maneira de dividir o nosso país seria em 5 regiões. Vamos conferir o nome das 5 regiões lá no texto. Percebam aqui comigo que nós já fizemos inclusive o grifo região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ou seja, eles perceberam que essa divisão seria a mais eficiente. Então, respondendo à questão, por que não foi dividido desta forma aqui? Porque os pesquisadores entenderam que essa divisão aqui seria a melhor maneira de separar o nosso país para conseguir conhecer ele melhor. Esses pesquisadores desse Instituto IBGE foram percebendo então que essa era a melhor maneira de organizar o nosso território. Vamos continuar agora entendendo o que é o Instituto de Pesquisa, o IBGE, que foi o órgão responsável por fazer essa divisão, fazer esses estudos. Vamos entender melhor um pouco sobre quem é o IBGE, o que ele faz. Acompanhe a leitura aqui no texto. O IBGE dividiu o Brasil em 5 regiões. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o principal órgão governamental que fornece informações e dados estatísticos oficiais sobre o nosso país. Ele faz, por exemplo, pesquisas sobre aspectos sociais, econômicos e naturais do Brasil. De uma maneira resumida, o IBGE é um braço da administração pública que tem como finalidade
pesquisar o Brasil, a casa das pessoas, o modo de vida das pessoas, as condições e descobrir qual é a realidade brasileira das pessoas que vivem no nosso país. E com esses dados é possível identificar qual é a necessidade da população, o que as pessoas precisam, quais as políticas que precisam ser implementadas em cada uma das partes do país. Por isso, o país foi separado em partes, que são as regiões. O IBGE é esse instituto que faz essa pesquisa, coleta os dados e que definiu essa separação. Cada uma dessas regiões, que eu descrevi aqui para vocês, é formada por estados e municípios. Nós já fizemos o estudo dos estados e municípios e das outras divisões federativas. Se você ainda não viu esse vídeo, clica no card e vai lá para o capítulo 2 para você rever esse assunto. Vamos conferir esse tema aqui no livro. Cada uma dessas regiões é composta por unidades federativas, que apresentam características semelhantes quanto à vegetação, clima, atividades econômicas, entre outros aspectos. Essa é uma ideia resumida de regionalização e região. Se você conseguiu entender essas duas ideias, você conseguiu entender a maior parte do capítulo. Seguimos aqui na leitura, nós descobrimos que esse IBGE fez essas pesquisas, elaborou essa divisão, essa regionalização e utilizou esses dados para fornecer ao Brasil, ao país, ao presidente e aos governadores condições para que eles consigam administrar os nossos recursos públicos. Vamos ver isso aqui na leitura do texto. A divisão regional feita pelo IBGE é a regionalização oficial do Brasil. Assim, todos os órgãos governamentais devem utilizá-la nas atividades de planejamento e aplicação dos recursos públicos. Vou dar um destaque aqui para essas palavras, planejamento e aplicação dos recursos públicos. O IBGE vai de casa em casa, faz uma pesquisa, coleta alguns dados e com esses dados ele produz um resultado. Por exemplo, nós temos aqui um resultado de uma pesquisa. Brasil, população por região, 2015. Fonte. A fonte é o IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra, 2015, IBGE 2016. Então percebam que aqui está a fonte, dizendo que foi uma pesquisa elaborada pelo IBGE. E o que o IBGE descobriu? A população de cada uma das regiões. Perceba que aqui na região sudeste tem 85.917.000, portanto é a região mais populosa. Depois, na sequência, nós temos aqui o Nordeste, com 56 milhões. Depois temos o Sul, com 29 milhões. O Norte, com 17 milhões. E o Centro-Oeste, com 15 milhões. Aqui nesta tabela, com esse resultado da pesquisa, está a distribuição da população brasileira nas regiões. Cada região possui uma quantidade de pessoas vivendo, e desse modo, cada região terá uma necessidade diferente. Observe isso no texto. As informações e os dados estatísticos fornecidos pelo IBGE auxiliam o governo a administrar o país em todas as áreas: saúde, educação, habitação, transporte, entre outras. Entendam então que esse instituto coloca pessoas na rua que vão na sua casa, bate palma e fala: olha, quantas pessoas moram na casa? Quantas pessoas trabalham? Quantas pessoas fizeram faculdade? Quantas terminaram o ensino fundamental? Quantas crianças tem na casa? Possui água encanada? Possui rede de esgoto? Possui internet? Ou a pesquisa também pode ser feita por telefone. Uma pessoa liga na sua casa e faz as mesmas perguntas para descobrir qual é o perfil da sua casa. Todos esses dados são organizados e, a partir desses dados, é possível falar assim para o presidente, ou para o governador, ou para o prefeito: aquela região, ou aquela cidade, aquele estado precisa de investimento em internet.
Aquela outra cidade precisa de investimento em água tratada. Naquela outra região, a taxa de desemprego é muito grande. É necessário fazer projetos de criação de emprego naquela região. Assim nós entendemos a função do IBGE como um instituto de pesquisa que busca entender como é o nosso país. Para finalizar, vamos observar agora na página 29 a descrição aqui do mapa regional do Brasil. Aqui já é o mapa trazido pelo livro. Vamos observar aqui rapidamente algumas características. Nós temos aqui no canto direito a localização geográfica, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, os pontos cardeais. Temos aqui no canto esquerdo a legenda com as regiões, Norte. Temos também nesse mapa a capital do país, que está nessa bolinha amarela com pontinho preto, que seria aqui. E temos também a capital de cada um dos estados. Então, se você observar com mais atenção aí no seu mapa, você vai perceber que todo o estado tem essa bolinha branca com pontinho preto. É a capital do estado. Eu não vou marcar todas para não demorar muito. Então, esse é o mapa Brasil, grandes regiões do IBGE. É importante que você entenda que esta não é a única divisão. Já ocorreram outras divisões de região. A divisão atual, ela data de 1970. Então, em 1970, foi definido que essa seria a divisão das regiões e, desde então, é dessa forma. Mas já existiram outras divisões no nosso país. Observem aqui o rodapé, trazendo a descrição de onde foi tirado essas informações. Percebam que foi do IBGE, que é esse Instituto de Pesquisa. Para não ficar muito grande o estudo desse capítulo, eu vou finalizar ele por aqui, deixando 3 recadinhos finais. O primeiro é: inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe o seu like no vídeo. Se você gostou dessa aula, se achou ela bem explicadinha, deixe um comentário, que isso também é muito importante para mim. E nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!